Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas, um programa em dose tripla, um programa especial pra gente falar das três últimas edições, das três edições mais recentes de Escafandro. As edições são essas aqui, ó. A gente tem o Pássaro Azul, o Mosaico e Cosmogonia. Três edições totalmente diferentes, tanto no roteiro quanto em arte, em proposta, enfim, em tudo. Mostrando a versatilidade do título e como você fica surpreendido, como você descobre coisas novas, artistas novos a cada edição. Essa é a grande graça da Escafandro, que permite que você faça essas descobertas ou também permite que você compre só as edições que te interessam. Lógico que você também tem essa liberdade, principalmente pelo fato da gente não ter números na capa nem nada disso. Ela tem um padrãozinho básico das edições, né? Tem algumas coisas que são similares, como o tamanho é sempre igual, existe aqui o logotipo em cima, né? O nome da revista, chamada Escafandro, que é sempre mantido. A gente tem algumas similaridades de uma edição para outra, né? Obviamente. Mas, tirando isso, cara, o que tem de igual é que são sempre boas propostas, com grandes nomes do quadrinho nacional, com uma capa cartão muito legal, papel offset em páginas coloridas, óbvio, existe exceção, como a Nirboots, que é a edição mais recente que está chegando agora para os apoiadores, e que está totalmente espetacular com a arte do Mozart Couto, tá? Mas geralmente elas são coloridas e elas têm um preço muito competitivo, muito interessante, custando na faixa de 20, 22 reais. Em torno de 30 páginas de quadrinho, 32, sempre com um material legal e com a possibilidade de você ter uma leitura diferente, conhecer outras coisas, tá? Tem review de todas as edições de Escafandro aqui no canal, e a gente faltava só essas três. E a gente faz logo um programão especial pra gente chegar na reta final da caixinha. Essa daqui é a segunda caixinha, a caixinha do segundo ano. A do primeiro ano tá aqui. Aqui embaixo segue o link de todos os programas do primeiro ano, tá? E também as edições do segundo ano que já tem review. Então todos os reviews estão aqui embaixo. E você sabe que você pode comprar suas edições no site da Ultimato Bacon Editora. Tem o link aqui embaixo. Ainda tem o cupom do Barbas, Barbas10, te dá 10% na tua compra. Então aproveite tudo isso e descubra não só as edições antigas, mas também essas três edições. Vamos na ordem, cara, de lançamento, tá? Do que a gente estava devendo aqui dos reviews. A gente começa com o Pássaro Azul. Essa daqui eu tô bem atrasado no review, porque eu peguei, inclusive, o autógrafo da Roberta Cirne, a autora desse quadrinho, lá na CCXP, tá? E aqui a gente tem a Escafandro, que saiu no fim do ano passado. Essa edição traz pra gente a adaptação de um conto que depois virou um livro / peça de teatro muito famoso. Ganhou duas adaptações cinematográficas, uma em 1940 com a Shirley Temple, naquela época dos sapateados e dos grandes musicais de Hollywood, né? Da antiga Hollywood. E depois ganhou um outro filme, que é uma espécie de peça de teatro filmada em 1976 com Jane Fonda e grande Elizabeth Taylor e grande elenco, tá? Essa obra, cara, a obra original, ela basicamente é um dos precursores dos contos de fada e dos que nomearam histórias fantásticas como contos de fadas, tá? Só que ela tem aquela característica medieval de que os contos de fadas, assim como os dos irmãos Grimm, eles não eram os contos de fada da Disney, né? Eles não tinham toda essa beleza, magia, fantasia, as coisas tinham uma morbidez, tinham algo mais obscuro e sombrio por trás. Afinal de contas, a vida daquela galera provavelmente estava muito influenciada por esse tipo de coisa, né? Com pragas, com mortes, né? Enfim, era uma vida muito diferente que propiciava uma visão mais sombria da realidade do mundo. Então, eram histórias com uma carga diferente que foram sendo suavizadas com o passar do tempo e chegando finalmente, nos anos 1900, né, no século XX, a gente tem a criação de verdade da infância, né? A gente tem a sociedade estabelecendo que sim, as crianças têm que se divertir, que tem que viver como crianças, e o conceito de infância vai sendo estabelecido e moldado, e a gente vai tendo ali, principalmente a Disney, mudando muito o nosso conceito em relação com as fadas. Mas deixa isso tudo pra lá, mas vamos pro conto original, que traz pra gente a história de dois irmãos que vão dormir e são acordados no meio da noite com uma fada chamando eles para buscar o Pássaro Azul da felicidade. Eles têm que ir numa jornada mágica e fantástica através de mundos fantásticos atrás desse pássaro mágico. Só que o ponto da fantasia vai ficando por ali, deixando o lado sinistro e obscuro entrar na história, tá? E a gente chega até o ponto, cara, durante essa jornada desses reinos fantásticos, as crianças encontram até os avós falecidos
E os irmãos que faleceram, às vezes até bebês, eles encontram essa galera pelo meio da jornada. Então, você vê que tem uma morbidez por ali, tá? Característica da época. E a gente vai ter, então, uma história que apresenta pra gente uma trama que não tem muito dos aspectos tradicionais e modernos de se contar a história. Eu vou fazer uma analogia que me veio muito à mente com a forma como essa história é contada, talvez, por exemplo, com Quebra-Nozes, tá? Que também tem uma estrutura, vamos dizer, parecida, tem uma similaridade com isso. Começa ali, o cara chega com um brinquedo mágico, Quebra-Nozes, e de noite ele tá lá lutando contra os ratos da menina, e a menina viaja com ele para um mundo de fantasia que vai ter apresentações de outros reinos. Tem um pouquinho por aqui, tá? Ele acorda de manhã e nada disso. Tem um pouco aqui de Quebra-Nozes. E aí o que a Roberta Cirne faz? Ela traz pra gente uma adaptação bem literal da história, tá? Ela traz pra gente essa história sem ser a suavização dos tempos modernos. Ela traz uma história mais pesada, mais densa. A Roberta Cirne gosta bastante de folclore, de contos, de morbidez, né, Roberta? Porque ela tem um Instagram... Sombras de Recife, eu recomendo demais vocês deem uma olhada, tá? E lá ela conta as histórias, inclusive tem um quadrinho novo dela saindo com a história da perna cabeluda, e as histórias todas insanas, mórbidas e bizarras lá de Recife. Então, ela traz um pouco disso daqui pro quadrinho. Então a gente tem um quadrinho que tem uma leitura mais densa. Existem todas essas mensagens, essas peculiaridades dentro do roteiro. É um roteiro mais pesado, é um roteiro que requer mais de uma leitura, tá? Você vai ficar ali meio perdido em alguns momentos, a verdade é essa, mas isso é uma coisa proposital, porque tá dentro dessa proposta e, obviamente, reflexivo. Peraí, é isso mesmo que está acontecendo? Então existem também alguns pontos de reflexão interessantes dentro do material. A arte dela é sensacional e é uma arte totalmente fora do convencional, do que você vai encontrar e do que você vai esperar basicamente de um quadrinho. Você olha essa capa aqui, que é maravilhosa, né? E aí você fala, poxa, vai vir um quadrinho com as canaletas normais e tal, básico. Não, cara, a Roberta Cirne te entrega uma arte aquarelada totalmente diferente. Ela brinca demais com os quadros. As canaletas não são simplesmente linhas brancas e delimitadas bonitinho, não. Ela faz absolutamente o que ela quiser aqui. E ela apresenta pra gente, então, uma história com a arte mais diferente de todas as escafandras, fugindo do padrão básico de quadrinho que a gente encontra normalmente, e com cores diferentes, com uma estética totalmente única. Você pode ver que não tem nada dentro de um padrão muito simples. Essa daqui tá mais simples, mas mesmo assim as canaletas são formadas de uma maneira diferente. Tudo isso ela fez com telas e foi todo um trabalho realmente muito diferenciado que foi feito aqui. Olha essa página aqui, tá? Então a gente tem realmente um trabalho que vale você conhecer essa obra, porque traz justamente uma proposta e uma premissa muito única e muito diferente. Não é uma leitura tão simples, não é uma leitura de conto de fadas, tá? No sentido moderno da palavra, mas ela tem uma fantasia aqui e vai te proporcionar uma leitura bem diferenciada. Então, se você espera alguma coisa diferente e você quer principalmente uma arte muito diferente, dá uma olhada em Pássaro Azul, tu pode curtir bastante. E lembrando sempre, as edições de escafandro sempre tem um escafandro escondido dentro delas. Dá uma olhada, vê se você encontra o seu, não só nessa, nas outras também, todas as outras 11 edições já saíram até agora, sempre tem o escafandrinho, que é o outro ponto em comum das edições, tá? Vamos para a próxima, que é o Mosaico, de Luiz Carlos Souza e Lucas Rebelo. Luiz Carlos Souza já fez outro escafandro, particularmente é o escafandro que eu mais gosto, tá? Sempre vou falar aqui no canal, gosto de todas, mas Miss Raiz tem um lugarzinho no meu coração. E o Luiz Carlos Souza volta nos roteiros, dessa vez de Mosaico. Uma história que vai trazer pra gente uma espécie... vocês sabem que eu gosto das analogias com cinema. E a analogia mais fácil para vocês pegarem assim, o clima rápido é basicamente o Círculo de Fogo, tá? Então, Pacific Rim, aquele filme do Guillermo del Toro, dos robôs gigantes lutando contra as criaturas, é basicamente isso. Então, a gente tem uma história curta, obviamente, as histórias de escafandro são bem curtas, e a gente tem aqui uma história que deixa aquele gostinho de, poxa, isso aí, cara, é um universo muito rico, porra, isso dava muito mais. Mas ali a premissa e a mensagem não é exatamente essa.
ela tem o seu objetivo, você descobre quando você chega no fim qual é o objetivo de verdade daquela história. Embora a gente tenha uma sequência de ação, robôs gigantes, um kaiju, né? Um monstro, um Godzilla da vida, não é um Godzilla, mas é uma criatura gigante, a lá Cloverfield, você sabe que tem isso tudo. Te traz entretenimento, te traz impacto, te traz a porrada, principalmente com a arte do Lucas, que tá bem legal. Ela tem esse movimento, ela tem esse impacto, e principalmente as cores, que dá o ambiente inóspito, desértico que eles querem propor aqui. Mas a mensagem é outra. A mensagem é outra que você vai descobrir no final. Existe uma camada por trás que é o objetivo final do quadrinho. Pelo menos eu interpretei desse jeito, tá? Essa capa que diz muito do que você vai encontrar aqui dentro, principalmente em relação às cores, tá? Então, vou mostrar aqui algumas páginas para vocês. Vou mostrar logo uma página daquelas porrada aqui, ó, que é o que a gente quer ver. E a história, sem entrar muito em detalhes, tá? Mas são dois irmãos que estão ali. Não pode entrar em muito detalhe porque a história é muito curta, então se eu falar muito acaba, né? Essa primeira página aqui já mostra bem. São dois irmãos, tá? Que são pilotos desses robôs aí, e um tá ajudando o outro aqui, porque ele tá, um dos robôs tá ali quebrado, né? Tá avariado, o cara tá ferido, e tá tendo essa tentativa de extração e de resgate, um irmão resgatando o outro. E a partir daqui, eu não vou entrar, como disse, não vou entrar em muito mais meandros, porque a porrada rola, mas tem algo a mais por trás. E é muito legal. Mosaico, porra, ediçãozinha daquelas redondinha, esperta pra tu pegar e falar, porra, isso é bom, hein, cara? Então, é uma ótima opção para você iniciar no mundo das escafandros, tá? Mosaico é uma daquelas edições redondinhas que vale muito a pena. Finalmente, Cosmogonia, tá? A gente tem, cara, aqui o roteiro do Wellington Ferbeck. Me desculpe se a pronúncia não foi essa, tá? Mas esse cara aqui é extremamente conhecido, roteirista de grandes quadrinhos nacionais e é conhecido pelas Histórias Gerais, tá? Um quadrinho altamente aclamado. Infelizmente ainda não li, mas a gente tem o roteiro dele e a gente tem a arte da Bia Donato, que faz um trabalho muito bom ilustrando uma história que é difícil, tá? Uma história que é difícil pela quantidade de coisa que acontece aqui. Essa daqui é uma edição um pouco mais parruda, ela tem algumas páginas a mais do que normalmente tem uma escafandro. E aqui, cara, em Cosmogonia, a gente vai ter basicamente um grande resumo, tá? Um resumo, mas sem diminuir detalhes, sem omitir informações. Mas é uma versão extremamente resumida e funcional do complexo panteão dos deuses gregos, tá? Mas isso partindo do caos, desde antes de tudo, desde do nascimento, se é que pode se chamar de nascimento, né? Mas do surgimento de Gaia, de Eros, de coisas fundamentais e elementais, e partindo dali para frente para outros seres que vão finalmente gerar os titãs, e dali a gente vai ter toda a guerra, né? Guerra dos deuses, que vai envolver os filhos dos titãs, que são os deuses lá. Né? A gente sabe todo o caos que vai sendo gerado daqui para frente, né? Se você... Aquele resumo rápido, se tu jogou God of War, pronto, tu já participou de um caos todo desse, e é basicamente isso que tu vai encontrar aqui, só que em detalhes, o material explicado. Também não é um quadrinho convencional, e eu acho que é muito legal a gente ter essa diversidade dentro da Escafandro, que a gente encontra quadrinhos, como eu disse no começo do programa, com propostas totalmente diferentes. E essas três edições são, assim, diametralmente opostas. Elas são totalmente diferentes uma das outras. Os únicos pontos de interseção ali é que elas são publicadas pela mesma editora, sob o mesmo selo, e que elas têm um escafandro escondido em cada uma delas. Não tem mais nada igual, mais nada, tá? Então, a gente aqui tem uma história que é totalmente expositiva, não existe um balão de diálogo sequer, tá? O estilo de arte aqui, a gente está muito mais preso dentro do enquadramento básico normal, com as canaletas branquinhas comuns, simples, e até com ângulos e propostas da montagem dos quadros dentro de algo bem esperado. Tá? As cores estão muito dentro de um quadrinho básico que você pega e tudo mais. Não que seja demérito, tá? Só estou dizendo que ela é totalmente diferente dos outros com relação a isso. Mas aqui a gente tem isso ilustrando pra gente toda essa história que é absurdamente complexa. Mesmo você lendo, você fala, cara, peraí. É difícil entender isso tudo porque
A mitologia grega é muito complexa. Sai alguém de dentro do crânio do outro, nasce. O pai que come os filhos, eles estão todos guardados dentro da barriga dele. Então, tem essas paradas bizarras? Tem, a gente sabe disso, e isso faz parte do panteão todo grego, e a formação dele, a origem, a gênese disso tudo. A gente sabe que tem Zeus, Poseidon e tudo mais. O pré é complexo, o pré é muito difícil. E a figurada de Zeus depois também, quem é pai de quem, é mãe de quem, que filho, tudo, é um caos. E aqui, essa dupla consegue trazer isso de uma forma simples de se entender. Tá? É uma história que seria grande demais. É uma epopeia isso aqui, é uma história enorme, muito complexa e que está resumida de uma forma que dá para entender. Uma forma que dá para entender tanto na parte do roteiro, que a gente entende muito bem, e também na arte. Porque a arte consegue trazer para a gente todas as informações, consegue ilustrar perfeitamente para a gente tudo o que está acontecendo. Isso é um mérito, cara. Tu tá falando umas paradas assim completamente, às vezes, bizarras, caóticas, criaturas e alguns acontecimentos, um nascimento feito a partir de um crânio. Tem algumas coisas que são difíceis. E a gente consegue ver que a Bia, ela conseguiu dar pra gente a dimensão disso tudo. Vou mostrar especificamente esse ponto aqui do nascimento do crânio. Ele comeu a esposa que estava grávida e aí depois nasceu a Atena do crânio dele. Então, a gente tem aqui os desenhos funcionando, tá? O material funciona, a arte está muito bonita, bem legal. Então, olha essa página aqui que é bem bacana, tá? E é um material que funciona muito bem. Com essa capa totalmente espetacular, tá? Amei demais essa capa. Essa daqui é uma das minhas capas favoritas da Escafandros. A gente ainda tem no final uma coisa que não tinha em nenhuma edição até agora. A gente tem o panteão grego aqui, ó, explicadinho. A gente não tinha páginas extras nesse estilo, tá? Trazendo esse tipo de informação e a gente encontra nessa edição. É uma edição muito bacana, muito bonita e que traz pra gente informações, que traz pra gente cultura, cara, tá? Uma coisa que é muito recorrente desde o número 1 é a gente ter uma conversa íntima com a questão de cultura, né? As primeiras HQs foram adaptações literárias, então a gente tem isso desde o início, e a gente tem, obviamente, histórias totalmente próprias, como é o caso da Mosaico, mas a gente ter esse poder também de se divertir, se entreter e ganhar conhecimento e ganhar cultura, eu acho que esse é um ponto muito interessante e muito válido dentro das edições de Escafandro. E aqui, cara, é uma história que, cara, não tem como dizer que a gente não tem interesse pelo panteão grego, né? A gente tem vários filmes que saíram na última década, e talvez eu acho que eu esteja mais à frente do tempo. Mas, enfim, a gente teve Fúria de Titãs, a gente tem vários filmes sobre essa cultura grega. A gente tem, o mal bem, cara, a gente tem Cavaleiro do Zodíaco que fala disso em sua essência básica, né? A gente tem a deusa Atena lá, então ela tá envolvida nisso tudo. E a gente tem o God of War, que, porra, quem tem a minha idade jogou God of War e muito. Então, você tem também essa referência. A gente gosta muito desse tipo de material e eu já curto esse tipo de coisa desde Jazão e os Argonautas lá atrás, com ciclopes feitos de massinha por Rei Harry Howard, né? Harrison. Enfim, tá? Mas o que importa é que você tem 3 edições totalmente diferentes, com propostas diferentes, em arte, em roteiro, em premissas, com um preço muito legal e que vale muito a pena você conhecer. Independente da sua escolha, embora eu acho que você deva dar chance para as 3, tá? Independente da sua escolha, do que mais for atrativo para você, dá uma chance, cara. Se você ainda não leu Escafandro, tem 3 ótimas opções aqui para você conhecer e dar a sua primeira chance, beleza? Diz aí para mim, você já começou a ler Escafandro? Já deu chance para alguma? Diz pra mim qual que você leu, quais que você leu, qual que você gosta mais. Escreve aqui pra mim que eu quero ouvir o que vocês falam, tá? Não esqueçam de deixar o like, comentário. E se você é novo no canal, seja bem-vindo. Espero que você tenha curtido e eu espero que você volte mais vezes, tá? Então se inscreva, ative a notificação do sininho e volte sempre. Não se esqueça de se inscrever lá no Instagram do Barbas, tá? E se você for comprar essas edições, usa o link do Barbas que tá aqui embaixo. Vá lá no site da UB Editora, bota o cupom BARBAS10, ganha seus 10% de desconto. E compra logo um monte de edição, compra logo a caixinha, enfim. Aproveita que você vai curtir muito
os materiais da Escafandro. Lembrando que os links também dos outros programas estão aqui e você confere o review de todos eles aqui embaixo, beleza? Então foi isso, aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinho, dose tripla especial. Um abraço e até a próxima.